Uma das maiores ameaças ao mercado cripto pode estar retornando a partir do dia 31 de janeiro. Eu estou falando do shutdown norte-americano que viu as suas probabilidades de acontecerem saindo de 9% e subirem para mais de 80% somente nas últimas horas. Eu vou explicar para você nesse vídeo o que isso quer dizer e, claro, quais as consequências claras, diretas ao mercado cripto e, claro, a ação de preço do Bitcoin. Fica comigo que eu trago tudo isso e toda a projeção para os próximos dias dentro do macro, logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, lembrando a você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito. E ao final, caso você curta o material curtinho aqui trazido dentro dos próximos minutos, aproveita para deixar um comentário que é sempre muito válido e auxilia para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Bom, iniciando com vocês, sem mais delongas, como eu falava na abertura do vídeo, um possível shutdown novamente do governo americano pode ocorrer já agora no final do mês de janeiro. A última vez que isso aconteceu, em 2025, nós visualizamos o maior shutdown, a maior paralisação do governo norte-americano da história, durando mais de 35 dias. Então, para você entender o que está acontecendo, o porquê o Bitcoin vem sofrendo nas últimas horas, principalmente nesse final de semana, voltando abaixo do patamar de 90 mil dólares, voltando abaixo inclusive dos 87, eu explico para vocês. A notícia é essa aqui, ó. Democratas ameaçam bloquear verba para imigração após morte em Minneapolis. Basicamente, essa crise pode levar a um novo shutdown nos Estados Unidos, porque o senador Schumer critica as ações da ICE, que é basicamente a organização que cuida da deportação nos Estados Unidos, e promete barrar o orçamento da DHS, que, para quem não sabe, é Homeland Security, que é basicamente aí a segurança dos Estados Unidos interna, né? Ou seja, eles querendo barrar esse orçamento significa que não teríamos um orçamento aprovado para o restante do ano. Com um orçamento não aprovado e um impasse dentro do Senado, é claro que eventualmente o governo entraria em um shutdown até que então a reunião traga para a gente os termos e eles venham a entrar em um acordo para que então a verba seja novamente disponibilizada. Então essa ameaça nesse momento é real, o shutdown ele ainda não acontece, mas só para você entender, esse risco ele é iminente e pode sim ocasionar um shutdown a partir do dia 31 de janeiro. Aí você se pergunta, por que o dia 31 de janeiro, se geralmente esse orçamento é aprovado, determinado para o ano seguinte, geralmente em setembro? Eu explico para vocês. Se você não lembra, nós tivemos aí um grande shutdown em 2025, onde o Congresso acabou aprovando, depois de um longo período de paralisação, em novembro, um orçamento provisório, ou seja, um Continuing Resolution, que mantém parte do governo funcionando até o dia 30 de janeiro, prazo em que todas as agências precisam de um financiamento renovado para evitar a paralisação. Então, duas coisas aqui. Ou nós temos uma ameaça real por parte dos democratas querendo uma nova paralisação, ou isso aqui é apenas alguém latindo, é apenas alguém trazendo, né, uma ameaça para que então as coisas funcionem da forma que os democratas gostariam que elas funcionassem. Então, nós veremos isso nos próximos dias, mas a você que se pergunta um pouco mais o porquê que isso pode ser uma grande ameaça ao mercado cripto, eu separei esse breve resumo para vocês explicando basicamente o que é o shutdown e, claro, como ele pode acontecer. Para você que não entende muito, o shutdown é basicamente quando a paralisação do governo norte-americano acontece. Como eu anteriormente comentei, o governo fica sem permissão para honrar os seus compromissos federais e aí, obviamente, ele entra em paralisação para que um novo orçamento seja aprovado e possa ser efetuado. Então, basicamente, em termos simples, o governo não pode gastar dinheiro. E se ele não pode gastar dinheiro, ele precisa ser paralisado. Da forma simples, é isso. Então, a probabilidade é real e disparou para quase 80%, como a gente pode ver aqui dentro da Polymarket. Então, se a gente for pegar aqui ontem, às 9 horas da manhã, a chance era de 9%.
hoje, às 9 horas da noite, a chance beira aí 80%. E isso pode acabar, sim, acarretando em um grande risco de liquidez para o mercado das criptomoedas. Em momentos de shutdown, a gente vê, sim, problemas de liquidez sendo encarados pelo mercado. Então, como isso acontece? Bom, o teto da dívida norte-americana já foi elevado para 41,1 trilhões. Significa que os políticos conseguem sustentar esse impasse por mais tempo sem imediatamente paralisar as operações do governo, que acaba consequentemente aumentando a probabilidade em um shutdown. Mas como que o mercado cripto sofre de fato? Bom, quando o shutdown começa, quando a paralisação dá seu início, o Tesouro dos Estados Unidos normalmente compõe a sua Treasury General Account, o famoso TGA, que é basicamente a sua conta de treasuries. Para fazer isso, ele retira dinheiro dos mercados financeiros. Então, da última vez que nós vimos um shutdown, o saldo do TGA aumentou substancialmente. Isso significou para a gente um certo dreno de liquidez dos mercados. Então, no momento que o mercado cripto já está passando, ou seja, um momento ruim, isso pode se intensificar caso seja de fato o cenário do dia 31 de janeiro. Então, no último shutdown, os mercados subiram por um curto período, a liquidez secou, depois o mercado cripto desabou, o Bitcoin caiu de 20% a 25% e as altcoins também sofreram quedas. Dessa vez, como eu vinha falando, o cenário pode ser até um pouco pior. A liquidez já está bem baixa, como a gente vem acompanhando, a confiança no mercado também já está bem fraca, os institucionais já estão se posicionando em ações, como a gente pode ver, a SP500 vem renovando novas altas históricas semana após semana, o ouro e a prata também estão em all-time highs, né? A prata acima de $105, enquanto o ouro também na sua alta histórica e a volatilidade já está elevada. Então, o mercado cripto já está oscilando bastante e esse dreno de liquidez ocasionado por um eventual shutdown poderia sim ser mais um ponto negativo, o que poderia levar o Bitcoin ainda mais para baixo do que nesse patamar agora que nós estamos visualizando de $86.800, né? Então, na minha opinião, caso isso ocorra, consequentemente o sentimento de fear and greed vai para o extremo medo, né? Ou seja, o mercado estará com muito medo dos próximos capítulos e, consequentemente, o preço do Bitcoin tende a cair. Então, muita atenção ao que deve acontecer essa semana, afinal, isso acontece num sábado para domingo. A gente vê essa notícia aqui levando, né, trazendo bastante volatilidade já no Bitcoin no momento que o mercado está fechado. Muito possivelmente amanhã, com a reabertura da SP500, a gente deve ver uma continuação dessa volatilidade, principalmente caso o mercado acionário reaja a essa notícia negativamente. O Bitcoin pode continuar sofrendo caso essa movimentação não seja uma antecipação. Então, muito atentos aí para os próximos dias. Se isso somente não bastasse, nós veremos para essa semana outros pontos bem importantes. Então, a gente tem a continuação de falas do Trump, que naturalmente trazem uma volatilidade bem intensa aos mercados. Então, por exemplo, a gente viu durante esse final de semana o Trump ameaçando trazer tarifas ao Canadá, caso o Canadá traga aqui um acordo que ele não quer com os chineses. A gente já viu o Canadá, inclusive, dando para trás, falando que eles não pretendem assinar um acordo de Free Trade Deal, ou seja, um acordo comercial aí de livre comércio. Então, o Trump, de certa forma, já traria para trás ali essa ideia de 100% em tarifas. Então, a todo momento, né, o mercado ele é muito dinâmico e o Trump pode trazer essas ameaças e, claro, consequentemente, com essas ameaças a todo vapor, semana passada foi a União Europeia, essa semana pode ser ao Canadá ou, quem sabe, até mesmo a China. Geralmente, quando essas ameaças acontecem, a gente acaba vendo no mercado uma incerteza, um medo e, consequentemente, o mercado dos criptoativos sofrendo bastante. Então, aliado nessa possibilidade de shutdown e essa incerteza tarifária que a gente vem acompanhando envolvendo Greenland, né, que é a Groenlândia, essa situação também envolvendo outros países, a legalidade ou a ilegalidade das tarifas a ser julgada aí pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a gente vê o mercado do Bitcoin nesse momento ainda muito incerto e por isso a ação de preço vem sendo negativa. Então, para essa semana, como eu vinha falando, a coisa já está muito intensa. Então, prepare-se, aperte os cintos, porque além de tudo isso, nós veremos
dados econômicos importantes, dois discursos de Donald Trump, tanto na terça como também na quarta-feira, e veremos na quarta-feira a declaração do FOMC, onde o cenário mais provável é sim de uma manutenção das taxas, ou seja, não veremos corte de juros. Mas mais importante do que essa declaração é a coletiva de imprensa do FOMC, onde o Jeremy Powell deve trazer para a gente pistas em relação ao futuro da política monetária, e geralmente quando ele fala, a volatilidade canta. Então, muito provavelmente na tarde de quarta-feira veremos uma grande oscilação na ação de preço do Bitcoin, a depender do que for dito aí pelo presidente do Fed, Jeremy Powell. Então, se ele deixar um sinal claro de que possivelmente começaremos o quantitative easing nos Estados Unidos, que a injeção de liquidez vai aumentar, vai continuar, que possivelmente novos cortes de juros devem acontecer, o mercado tende a corresponder positivamente. Caso ele traga um discurso bem hawkish, entendendo que cortes de juros nem tão cedo serão visualizados, e da mesma forma o quantitative easing, é possível que o mercado cripto também se prejudique dessas falas. Então, muita atenção para essa semana, e aí finalizando a gente vai ver dados de inflação, como por exemplo o IPP nessa próxima sexta-feira. A inflação é um importante dado acompanhado nos Estados Unidos, e a inflação ao produtor, claro, será divulgada e a gente vai acompanhar. A depender da forma que for divulgada referente a esse mês de dezembro, poderá sim influenciar diretamente na ação de preço. Bom, finalizando com vocês o nosso vídeo de hoje, eu deixo um lembrete aqui em relação à nossa principal parceira do canal, a Bybit. Para você que ainda não possui uma conta, você pode criar a sua conta e ganhar um baita bônus aí de R$ 150 para usar da maneira que você quiser, né? Então, como é que funciona? Você cria a sua conta, faz aí o pedido do seu cartão da Bybit e depois você deposita R$ 600 na sua conta via Pix ou criptomoedas. Feito isso, você já vai receber aí um bônus de R$ 100 para gastar no cartão da Bybit. Se você gastar os 600 que você depositou anteriormente, você recebe mais R$ 50. E como eu sempre lembro por aqui, é um cartão onde você pode utilizar em qualquer estabelecimento. Existe a versão virtual, a versão física, que inclusive você pode pedir dentro do site, mas a versão virtual já atende bastante, você pode utilizar aí em diversos e-commerces e com certeza vai ser aceito, afinal a bandeira é Mastercard, então super recomendo, utilizo. E além de tudo isso, você ainda acumula cashback aí em cripto pela utilização do seu cartão. Dito isso, família, o link vai estar aqui embaixo. Eu me despeço desse vídeo e deixo o nosso próximo encontro marcado para essa próxima terça-feira. Até lá!